Beleza, pessoal, tudo bem com vocês? Vou tentar responder aqui uma pergunta feita na live, feita nos comentários aqui pelo pessoal, que é como calcular um preço. Bora lá? Primeiro, para se calcular o custo de uma peça, a gente tem que olhar o trabalho no tecido e depois a gente tem que olhar o trabalho na confecção, tá? E são muitos detalhes. Então, muita gente chega aqui e fala: Júlio, olha, me ensina como que eu vou calcular o preço que vai ficar uma peça para mim. Gente, o primeiro detalhe que vocês devem pensar aí, para poder aprender a fazer isso, que eu acho que para vocês conseguirem fazer isso, o primeiro detalhe que vocês têm que prestar atenção é a mesa que vocês trabalham. Existem dois tipos de mesa, tá? Existe a mesa de criação e existe a mesa de corte. Geralmente a mesa de corte é maior do que a mesa de criação. E a mesa que a gente trabalha com ela só para fazer esse cálculo é uma mesa como essa minha aqui, tá? Bom, o que tem que ter nessa mesa? Essa mesa ela tem que ter um comprimento maior do que o seu quilo da sua metragem de tecido. Bom, como funciona isso? Vamos supor que você trabalhe com malha. Tem malhas que dão por quilo uma determinada quantidade de metragem, ou seja, 1 quilo de malha fio 30, por exemplo, dá 3,20 metros. Então sua mesa tem que ter 3,20 metros para que você possa calcular no mínimo a sua produção, tá? Então a mesa é muito importante. Então se você está pensando em colocar uma marca e tal, um grande erro de muita gente é desconsiderar justamente essa parte aqui, tá? Se você não fizer isso bem detalhado, consequentemente, ou você pode tomar prejuízo no corte ou no tecido, ou até mesmo estragar todo o seu trabalho. Você pode começar com uma mesa pequena? Sim, você pode. Porém, você deve tomar os cuidados de uma mesa de corte mesmo, tá? Bom, vocês vão entender isso aqui de maneira bem simples. O segundo detalhe que você deve pensar é a sua modelagem. As larguras da sua modelagem devem estar batendo bem, tá? E vocês vão entender o porquê que eu falo da modelagem. O terceiro detalhe está aqui. Nesse caso aqui, eu estou fazendo um conjunto. Eu vou trabalhar só com esse tecido que está embaixo aqui, gente, tá? Mas o mesmo modelo eu posso trabalhar com esse tecido de cima. Quais são as diferenças desse para esse? Simples. Esse tecido aqui eu vou... esse aqui tem uma qualidade melhor. Esse aqui é uma qualidade diferente. Aonde é que isso vai interferir? Essa qualidade aqui não é tão boa quanto essa, tá? Aonde que vai interferir? O público que eu estou fazendo esse tipo de peça aqui, ele é um público que vai pagar mais. Então, eu vou estar trabalhando sobre a qualidade. Se eu estiver trabalhando sobre o preço, eu poderia usar esse tecido aqui, porque os dois tecidos têm a mesma característica. Detalhe: quando a gente trabalha por produção, normalmente a gente não trabalha com um só tamanho. Então a modelagem tem que estar graduada, tá? Bom, para que eu possa definir o custo de cada peça, não basta eu calcular o quanto que eu comprei, tá? E o quanto que eu tirei. Eu tenho que calcular o quanto eu vou gastar também. O meu trabalho, o trabalho de mais alguém e os aviamentos, tá? Também as formas de confecção. Isso fique claro. Bom, vou dar um exemplo sobre tecido. Nesse caso aqui, como eu disse, eu vou trabalhar com esse tecido aqui. Eu não estou preocupado, nesse caso, com a quantidade, e sim com a qualidade, tá? Então, nesse caso aqui,
esse tecido de baixo aqui, ele rende para mim 1 metro por quilo, é 1 metro de comprimento, por isso é interessante ter a mesa no tamanho correto. Então ele rende exatamente 1 metro, tá? Ele vai medir aqui o tecido de baixo, ó, vai dar exatamente 1 metro por quilo. Esse é um tecido mais pesado e mais grosso. Outro detalhe é que esse tecido aqui, ele me rende 87 centímetros só de tecido, tá? De largura. Bom, se eu estivesse trabalhando preocupado no preço, eu poderia estar usando esse outro aqui. Esse aqui vai me render mais na largura e vai me render mais no comprimento. Por quê? Na largura esse aqui dá 94 centímetros, tá? Só que tem uma coisa, no comprimento ele vai render 1,40 m por quilo. Então esse aqui de baixo rende 1 metro e esse rende 1,40 m. Então por que eu não vou usar esse? Porque nesse caso eu estou preocupado com a qualidade. Então eu vou descartar aquele dali e vou fazer o meu cálculo por esse aqui. Agora nós vamos entender como é que eu vou raciocinar sobre o meu cálculo. Tudo que eu vou fazer aqui, eu vou multiplicar. Para isso, vocês têm que entender bastante a modelagem. Eu vou estar trabalhando aqui, eu vou tirar só uma calça aqui e uma jaqueta, que é o pedido do meu cliente. Porém, por esse pedaço de tecido, eu já sou capaz de dar uma estimativa de quanto vai ser o rendimento dessa modelagem, que seria 1 ano, 2 anos, 3 anos, para o meu cliente, tá? Então eu vou conseguir dar essa estimativa da seguinte forma: eu vou calcular a quantidade de peça que eu tiro por quilo. Bom, então bora lá. Para isso, como eu disse, é muito importante eu trabalhar por grade. O que vai ser trabalhar por grade? Vocês vão entender aqui, ó. Aqui eu tenho a peça 1 ano. Aqui eu tenho há 2 anos. E aqui eu tenho há 3 anos. Tá? Júlio, você pode aproveitar mais? Sim, posso. Porém, aqui eu estou fazendo uma estimativa de quantas peças por quilo. E é interessante para mim que eu deixe sempre uma margem de erro. Vocês vão entender sobre isso depois. Júlio, você pode encaixar somente a de 3 anos aqui? Se eu coloco, aqui eu estou colocando 1, 2 e 3. Vocês vão perceber que elas têm tamanhos diferentes, tá vendo? Ó, são tamanhos diferentes, tá? Só que eu estou colocando as 3 de uma vez. Eu poderia colocar somente a 3, talvez na largura do meu tecido eu estaria perdendo, tá ok? Mas posso trabalhar. É correto? Nem sempre. Eu acho que nesse caso aqui, nesse tecido aqui, o meu cliente que está pedindo essa peça, ele tem que trabalhar exatamente como eu mostrei. Então é por isso que é muito difícil eu falar com vocês: olha, você vai fazer com a sua modelagem, porque cada modelagem tem um formato de encaixe, tá? Então, o interessante aqui, por que eu estou trabalhando com os 3 tamanhos? Porque são os 3 tamanhos básicos: 1 ano, 2 anos e 3 anos. Se eu fosse trabalhar com tamanhos maiores, eu iria trabalhar com 2 anos, aliás, com 4 anos, 6 anos e 8 anos, e assim por diante, sempre trabalhando no mínimo com 3 tamanhos de encaixe. Assim eu tenho maior aproveitamento do meu tecido. Então vocês vão entender aqui, quer ver? Eu vou supor que esse tecido aqui me custe R$26 por metro. Muitos de vocês vão fazer um cálculo muito rápido, né? Vocês vão virar e falar assim: poxa, R$26 por metro. E aí, vocês vão falar: poxa, Júlio, R$26 por metro. Interessante aqui uma coisa, peraí. Ó, então, Júlio, mas você consegue tirar mais uma calça P aqui? Consigo. Consigo. Quer ver uma coisa? Aliás, mais uma calça 1 ano aqui? Consigo.
Só que, deixa eu ver uma coisa, vou fazer o contrário, para vocês verem aí melhor. Então aqui eu peguei 3 calças, né? Então vamos supor que eu quisesse tirar mais uma, eu vou tirar há 1 ano, tá? Eu vou tirar 1 ano e vou colocá-la aqui e vou colocar outra aqui. Eu tiraria 4 peças. Mas esse cálculo meu ficaria errado, certo? Não, não ficaria certo. Por quê? Porque aqui nesse modelo ainda me faltaria os bolsos. Então, em resumo, em 1 quilo eu não tiro os bolsos das calças. Então quer dizer, eu tenho que fazer esse cálculo para o meu cliente sobre 3 peças e não sobre 4 peças. Porque essa parte aqui, ó, que são os bolsos, eu vou tirá-las 3 vezes, tá? Então eu vou tirar essa aqui, eu vou ter que tirar 3 vezes. Então essa parte do tecido também vai entrar na metragem de 1 quilo desse tecido, tá? Bom, então supondo que esse tecido aqui tenha me custado R$24, dividido por 3 peças, elas custariam, cada calça dessa, tá? Nessa quantidade de tecido, elas custariam em média R$8. R$8 só em tecido, tá? Bom, Júlio, então é só isso, né? Não. Nesse caso aqui, eu ainda teria que comprar o tecido do cos, que seria, no caso aqui, uma ribana como essa, tá? Bom, então eu tenho que calcular também a quantidade de cos. Geralmente eu compro 5% de ribanas, quando é um caso de cos assim, eu compro 5% a mais do tamanho do tecido, eu compro para poder fazer os cos. Então, essas calça aqui me dá mais ou menos assim em torno de, só de tecido, R$8,50 nesse tecido aqui. Se eu tivesse usando esse tecido aqui, muito provavelmente eu conseguiria chegar com essa calça aqui em torno dos R$6, tá? Porque é um tecido mais barato e tem maior rendimento. Então o que vocês aprenderam aqui? Vocês aprenderam que cada modelo que você vai utilizar depende muito do encaixe e depende muito da modelagem, e que o preço só pode ser definido, ele só pode ser definido pela quantidade total do quilo do tecido ou da metragem. Outra coisa, ele também deve ser definido pela grade que você vai tirar, ou seja, nesse caso aqui a grade será de 3, uma peça de cada em 3 tamanhos, sendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá? Beleza, então nós sabemos que aqui, nesse tecido aqui, eu vou tirar isso. Então eu vou falar com o meu cliente o seguinte: olha, em média, você vai, por quilo, com essa modelagem, você vai tirar 3 peças, tá? Sendo 1 e 1. O que quer dizer 1 e 1? Seria 1 ano, 2 anos e 3 anos. Num quilo de tecido ele consegue tirar 3 peças nesse tecido aqui. Sendo naquele lá eu teria que fazer outro cálculo para ele. Sendo no seu tecido aí, eu teria que fazer outro cálculo. Então não dá para vocês pegarem a base do que eu estou tirando aqui pela sua modelagem ou pelo seu tecido. Você deve avaliar o tecido de acordo com o público, ou seja, o valor que você quer chegar final. Se você quer chegar num final maior, você pode investir, igual o caso aqui, num tecido melhor, ou você pode calcular o seu preço pelo aquele tecido ali. Também outra coisa interessante a se detalhar aqui são os acabamentos. O que eu vou colocar de acabamento? Eu vou colocar um cadarço, eu vou mandar fazer um bordado. Tudo isso tem que ser agregado no valor disso aqui. Então se isso aqui, vamos supor, se isso aqui eu coloquei ali, vamos supor, essa peça me custou R$8, tá? Mais 50 centavos, por exemplo, do cos, né?
então ela ia para 8,50. Se eu coloco mais R$1 de bordado aqui, ela vai para 9,50. Se eu coloco um cadastro diferenciado, ela vai para R$10, ou seja, eu coloco mais 50 centavos. E daí por diante. Então vocês têm que calcular também os aviamentos e acabamentos que você vai dar. Ah, Júlio, então ficou por R$10,50. Não, você esqueceu de pagar o valor de costura, o tempo de costura. Então uma peça dessa aqui, tá? Ela no mínimo, ela vai chegar ali de custo em torno de uns R$15, porque tem que pagar a costureira. No caso desse tecido aqui, eu quero um bom acabamento, então eu tenho que calcular também as formas de acabamento. Eu quero uma costura só fechada, eu quero que rebate, eu quero que coloca um press-ponto, ou eu quero sem um press-ponto. Tudo isso tem que ser pensado justamente nessa hora aqui, que é a hora de criação. Particularmente, eu já sei o cálculo disso, dessa peça que eu vou fazer aqui, né? Só de olhar para ela, porque eu já conheço a modelagem e já sei quais os tamanhos vai ser retirado. Nesse caso aqui, eu vou fazer o cálculo então dessa forma para o meu cliente, tá? Vou fazer o cálculo aqui só do custo de tecido. Eu nem minhas horas que trabalhando eu não coloquei aqui, tá? Para poder definir isso, mas eu devo colocar o custo de costureira. Outra coisa interessante, devo colocar o custo da costureira e devo colocar também o tempo que meu dinheiro foi empatado aqui. Então isso aqui eu não posso fazer assim na sorte, vou comprar 4, 5, 6 quilos de tecido e vou fazer esses 3 tamanhos. E se eu não os vender? Se eu demorar a vendê-los? Então isso tudo entra no cálculo de custo de cada produto, tá? Para poder fazer isso bem feito, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que comprar o tecido só para ensinar vocês. Para vocês me copiarem, você tem que ter exatamente a mesma modelagem e o mesmo tecido, entende? Então não existe um preço fixo para um tipo de produto. O que você pode fazer é trabalhar com um tecido mais barato e com uma qualidade inferior, ou você pode trabalhar com um tecido de qualidade melhor, talvez com um custo agregado maior no final. Então, para definir isso, qual tecido você vai usar, você deve ter 2 detalhes a se pensar: para quem você vai vender e que tipo de serviço você vai fazer. Esse é um erro que muito iniciante faz. Ele vai lá e compra 10 kg de tecido e leva para a costureira e fala com ela: mas para mim, camisetas Zêmeos. Ele não leva em consideração esses detalhes que eu passei aqui, o encaixe. Só que é o seguinte, se você entrar aqui agora e falar assim, ó, essa modelagem pode estar toda assim, ó. Se tiver estudado ela e vocês quiserem isso aqui, vocês podem falar assim: Júlio, quando você faz 1000 conjuntos desse, eu sei exatamente, eu quero nesse detalhe, eu vou falar com você, olha, PM 1, 2 e 3 anos, tanto, eu sei quanto eu vou gastar de tecido